Um dos combates mais importantes da divisão dos meios pesados irá acontecer nesse UFC 311, no confronto entre o tcheco Jiri Prochazka contra o americano Jamal Hill. Nesse vídeo eu irei citar os pontos fortes e fracos para cada um nessa luta, então acompanhe o vídeo até o final que lá eu direi quem deve ser o favorito para vencer. Vou começar comentando sobre o corner azul, que é o corner do Jamal Hill, mas antes de comentar dos pontos fortes e fracos, eu queria comentar brevemente sobre o caso do Rio. Muitos brasileiros estão subestimando o Rio por conta daquele incidente que teve entre o Poatan e o Rio no UFC 300. O Rio, por ter falado muito, ter feito muita firula e ter sido nocauteado no primeiro round, fez com que os fãs de MMA desmerecessem muito o Rio. Por na cabeça do fã, como é que o cara fala e chega lá e é nocauteado no primeiro round? Mas galera, a gente tem que lembrar que foi contra o Poatan. O Strickland também foi nocauteado no primeiro round contra o Poatan e se tornou campeão no futuro. Então, ser nocauteado no primeiro round não te diminui como lutador. Ainda mais você perdendo para um lutador do nível do Poatan. Mas falando agora sobre a luta, como ponto forte o Rio vai ter os contragolpes. O Jiri é um cara que avança demais para cima do adversário e muitas das vezes ele é pego nesses avanços, porque esses avanços que ele faz são muito desleixados, dando muita oportunidade para o oponente machucar ele. E o Ryu, por ser canhoto, tem esse check hook que é muito forte. No vídeo do Poatan contra o Ankalaev, eu explico sobre esse check hook que os canhotos têm contra adversários que são destros. No caso, esse check hook que ele dá não é tão rápido igual ao do Ankalaev, mas é muito mais potente. Então esse é um golpe que o Jiri tem que estar muito ligado na hora de avançar. Caso contrário, pode causar muito problema para ele. Já o segundo ponto forte que ele traz para essa luta são os chutes na perna e também no corpo. O Jiri não é um cara que luta muito bem na distância, então por conta disso o Ryu tem que aproveitar esses momentos de quando o Jiri não tá colado nele para aproveitar para lançar o máximo de chute. Por mais que esses chutes não tenham a efetividade que o chute do Poatan teve, ainda vai ser muito importante para ele manter a distância e causar dano para pontuar durante os rounds. Porque caso ele deixe o Jiri ficar na distância sem ser punido, o caminho de vitória para ele vai encurtar demais. Porque se ele não se aproveitar desse problema de distância que o Jiri tem, vai ser muito difícil ele vencer os rounds. E um terceiro ponto que vai ser muito importante pro Ryu, que pouca gente deve dar crédito para ele depois desse nocaute contra o Poatan, é que o queixo do Ryu é muito bom. Sim, galera, o Poatan nocauteou ele praticamente com um golpe. Mas se você já assistiu às lutas anteriores do Ryu, você sabe que ele nunca nem balançado foi. E isso não se dá porque ele tem uma boa defesa, mas sim porque ele tem um bom queixo mesmo. Ele já foi pego por golpes fortes muitas vezes na carreira dele, dentro do UFC e fora do UFC. Mas mesmo assim ele sempre respondeu muito positivamente a esses golpes. A absorção dele de golpes é sim um fator muito importante para essa luta, tendo em vista que para lutar contra o Jiri, se você tem um queixo mais ou menos, é muito difícil você não ser nocauteado. Falando agora de um ponto negativo sobre o Ryu, o principal será a lentidão dele. Não exatamente a lentidão dos golpes, que sai do corpo dele até o oponente, mas sim a movimentação dele. Ele é um cara que ele se movimenta muito lento, sabe? Parece que ele tá com o pé enraizado no chão. E contra o Jiri Prochazka, se você é um cara que fica muito parado, é um problema muito grande, porque ele gosta de fazer avanços longos, que se o adversário não tiver se movimentando ou muito ligeiro, muito provavelmente ele será pego. Na luta contra o Poatan demonstrou muito isso quando ele fez aquele avanço repentino com o cruzado. Pois se vocês repararem bem, não é como se o Ryu estivesse andando em direção ao cruzado do Poatan, mas sim o Poatan que avançou sabendo que o Ryu não mudaria de posição. Então esse é um ponto que o Ryu tem que melhorar muito para a luta contra o Prochazka, ou caso contrário, há boas chances dele ser nocauteado dessa mesma maneira que ele foi pro Poatan. Então caso o Ryu queira ganhar essa luta, esse é um ponto que ele não pode vacilar igual nas lutas anteriores. Ele tem que estar com essa movimentação mais ativa e ser mais ágil para ver o que o oponente está querendo fazer quando ele tiver contra a grade. Já um segundo ponto um pouco mais subjetivo é o mental. Onde o mental do Ryu tá? Nós sabemos que vários lutadores, quando são nocauteados, eles perdem totalmente a confiança na trocação. Será que esse vai ser o caso do Ryu? E além disso, a carreira dele depende muito dessa luta. Após a derrota dele pro Poatan no UFC 300, ele ainda assim continuou
falando muita gracinha, o que fez com que ele tomasse mais hate ainda depois da luta. Então pensa bem, um cara que acabou de ser campeão mundial, teve que abrir mão do cinturão por conta de uma lesão, voltou da lesão, foi nocauteado e agora perdeu praticamente todos os fãs que ele tinha. O cara saiu do ápice da vida dele para uma montanha russa numa questão de um ano. E o pior disso tudo foi ele mesmo que se colocou nessa situação. Ou seja, ele colocou pressão nele mesmo ao ponto dessa luta contra o Jiri, caso ele vença, ele tem até uma chance de disputar novamente contra o Poatan. Porém, caso ele perca, é bem provável que o UFC coloque ele para lutar com o pessoal fora do top 10. Esse tipo de pressão mental conta muito para a hora da luta. Pois bem, então vamos falar agora do corner vermelho, que é o Jiri Prochazka. Um ponto mais forte que o Jiri traz para essa luta é a pressão. O Jiri tem um arsenal insano para pôr o oponente de costa na grade, e contra o Ryu acho que vai ser muito efetivo, porque o Ryu é um lutador que gosta de começar mais lentamente, ir analisando o oponente, pegando a movimentação e depois tomar coragem para agir. Porém, contra o Jiri, esse tipo de lutador não costuma se dar muito bem, porque geralmente ele não dá espaço para você pensar muito. É igual no vídeo que eu fiz sobre o Charles. Ele é um cara que bota tanta pressão que o oponente meio que tem que jogar o jogo dele. Não dá tempo do oponente impor o próprio jogo. Então essa pressão constante contra um cara como o Ryu vai ser muito importante para os rounds iniciais. Como segundo ponto positivo para o Tcheco, eu colocaria a velocidade. Lembra que eu citei que o Ryu é um cara mais lentão, que se movimenta mais devagar, é mais paradão? O Jiri é completamente diferente disso. Ele é um cara bem mais rápido, bem ágil, que a todo momento está procurando fazer alguma ação. E além disso, o principal golpe do Jiri é a Blitz. Para quem não sabe o que a Blitz é um movimento que você faz indo para frente enquanto você golpeia. São movimentos rápidos e bem agressivos. Então o Jiri, com essa base de karatê, utilizando essa Blitz muito veloz e precisa contra um oponente que fica muito parado, é um ponto extremamente forte pro lado do Jiri. Na minha opinião, se o Jiri for nocautear o Ryu, muito provavelmente vai vir de uma sequência como essa. Agora, falando dos pontos fracos do Jiri, o primeiro é um que todo mundo já está ciente, que é a defesa dele. O Jiri, em todas as lutas que o Jiri fez no UFC, ele foi machucado pelo oponente. Literalmente todas. E geralmente o golpe que machuca ele são contra-golpes. Pois como eu disse anteriormente, ele é um cara que é muito agressivo, ele vai muito pra frente. E por conta disso ele se expõe muito mais. Só que assim como o Ryu, ele é um cara que tem um queixo muito insano também. Porém, contra o Poatan, não adianta se teu queixo é bom. Se ele conectar, tu vai cair. O Ryu não é um cara que tem o poder de nocaute do nível do Poatan, mas ele tem poder nocaute suficiente para machucar o Jiri e seguir com alguns golpes. E por mais que ele tenha falado depois da última derrota que ele teve com o Poatan, que ele teria interesse em melhorar, de avançar para o próximo nível, de evoluir esses defeitos que ele tem no jogo dele, eu acho muito improvável que ele tenha conseguido em tão pouco tempo tampar esse buraco enorme que ele tem no jogo dele. Então esse ponto aqui é crucial pro Ryu vencer a luta, explorar a má defesa do Jiri. Outro ponto negativo do jogo do Jiri é a necessidade dele andar para frente. O Jiri basicamente não sabe lutar de outra forma a não ser pressionando o adversário. Na primeira luta contra o Poatan, ficou bem nítido isso, que o Jiri não consegue trocar muito bem quando eles estão no meio do octógono. Tanto é que posteriormente a essa luta, no UFC 300, o Hakiki estava fazendo a mesma estratégia. Chutar bastante e fazer o Jiri recuar para ficar no centro do octógono. Nessa posição, o Jiri tem pouquíssimas armas para oferecer contra o inimigo. E o Jamal Hill é um trocador sim, que tem essa variedade de golpes para trocar no meio do octógono. Então ele consegue sim pressionar o Jiri, usar chutes, soco na barriga, trocar base, confundir o jogo do Jiri. Então se o Hill conseguir impor esse jogo e levar a luta por centro do octógono, muito provavelmente ele pode levar essa luta por decisão. Mas afinal, quem eu acho que vai ser o favorito para essa luta? Bom, galera, na minha opinião, o favorito será o Jamal Hill. Eu acho sim que o Jiri vai conseguir pressionar o Ryu, principalmente nos rounds iniciais, e é bem provável até mesmo que ele consiga machucar o Ryu no avanço inicial, mas acredito que o queixo do Ryu vai
fazer a diferença. Ele não vai balançar igual os adversários anteriores balançaram e ele vai conseguir ganhar tempo para fazer as análises necessárias até encontrar o ritmo do Jiri na luta. Portanto, minha previsão vai ser Jamal Hill nocaute no segundo round. Por mais que eu gosto muito mais de assistir o Jiri do que o Jamal, eu não posso ser hipócrita e não falar que o estilo de luta do Jiri abre muita brecha para o oponente explorar. Então esse foi o vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, comente sobre a minha análise se você achou ela boa ou ruim e também comente a sua própria análise. É isso, galera. Valeu e até a próxima.